A pergunta que não quer calar. Existe sobrevivencialismo com viés de esquerda? Será que pessoas que possuem um posicionamento político de esquerda podem se rotular como sobrevivencialistas? Essa é uma pergunta que é um pouco estranha, pelo menos para nós aqui da equipe SV, mas ela apareceu como uma demanda e me acendeu uma luz. Eu acho que eu tô falhando com vocês. Nós aqui do Sobrevivencialismo estamos trazendo para vocês vários vídeos legais do rancho, de coisas diferentes, e eu tô falhando em trazer a base filosófica que compõe o estilo de vida sobrevivencialista. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Esse alerta me acendeu com uma conversa de Twitter. Sim, eu tô lá no Twitter brincando um pouquinho, fazendo alguns comentários lá, e eu falei o seguinte aspecto, eu disse o seguinte: o sobrevivencialismo e o libertarianismo são irmãos em seus preceitos, mas não são a mesma coisa. Ainda assim, olhar para os dois como complementos pode gerar muito crescimento nos debates do tema. Ou seja, eu estava em um momento pensando, pô, será que todo sobrevivencialista é libertário? Não necessariamente, nós temos muitas coisas ali que podem se considerar próximas, mas existem diferenças também, né? E aí eu recebi uma resposta que me chamou a atenção, que foi a seguinte: uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Na verdade, sobrevivencialismo está mais próximo do socialismo do que o libertarianismo, que é uma proposta ética para a sociedade moderna. Essa resposta aqui, ela me chamou a atenção porque, mais uma vez, evidenciou no quão falha está a nossa discussão sobre o que é o sobrevivencialismo. Até hoje tem gente que acha que o sobrevivencialismo se trata de sobreviver na selva, né? Ou seja, não, você é sobrevivencialista? Então você gosta de acampar? Até hoje as pessoas estão presas nesse conceito, quando na verdade o sobrevivencialismo ele tem uma visão extremamente ampla e ele é considerado um estilo de vida e não uma prática específica, né? Mas, vamos lá, vamos mergulhar nessa pergunta perigosa, né? E aí, tem sobrevivencialista de esquerda ou não? Eu devo começar deixando claro aqui que eu não vou tolerar agressões no chat, tá? Ou seja, nos comentários aqui abaixo. Se você xingar, não interessa o lado que você acredita. Eu não gostaria de ver ofensas nos comentários aqui abaixo. Ofendeu, eu vou deletar seu comentário. Aqui nós somos civilizados. Mesmo eu não concordando com o que você pensa, mesmo eu não achando que é o melhor caminho pra gente seguir, eu vou te dar voz desde que você seja educado, certo? Então, continuando, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender é que as definições de direita e esquerda que nós utilizamos no Brasil, elas são um pouco complicadas, elas são muito miscigenadas com várias nuances, tá? Então, para facilitar o nosso exemplo, eu vou solucionar isso da seguinte forma, tá? As pessoas de esquerda são aqueles que defendem que o Estado precisa prover, que o Estado precisa intervir. Geralmente, o indivíduo com viés de esquerda, ele pensa, entre aspas, no bem-estar coletivo por meio da intervenção estatal, ou seja, aumentar a presença do Estado nas nossas vidas. Os de direita geralmente acreditam mais na concepção de mercado, onde, por meio de negociações e trocas, a sociedade se regula atendendo às suas necessidades. Eu tô sendo bem reducionista aqui, tá? E muitos podem dizer que eu já tô incorreto de base daí, não tem problema. Eu tô tentando solucionar, simplificar os conceitos pra gente tentar discutir isso de uma forma mais simples, tá? Então, esquerda quer mais Estado, direita quer menos Estado. Sim, está relativamente equivocado, mas vamos seguir em frente. Bom, com base nessa premissa, vamos entender que o sobrevivencialismo ele tem pilares que o sustentam. Nós já fizemos uma série aqui no sobrevivencialismo falando sobre os pilares que sustentam a gente, né? Os nossos riscos, esses que estão aqui no boné, cada risco desse significa uma das bases que nós acreditamos. E cada uma delas é imprescindível de que funcione de maneira adequada. Para você ter uma ideia, o nosso risco que atravessa todos os outros ali, o quinto risco, ele é o risco da liberdade. Por quê? Porque ele tem que passar por cima de todos os outros pilares para garantir que você possa fazer o que você precisa. Porque, em essência, o que é um sobrevivencialista? É um cara que ele quer se proteger contra cenários difíceis, ele quer estar pronto se alguma emergência acontecer, e ele também não confia no sistema operante e quer se desconectar um pouco desse sistema para tentar ficar mais seguro. Ou seja, o sobrevivencialista ele sempre busca a autossuficiência. Ser autossuficiente por completo é uma utopia, ninguém nunca vai conseguir fazer isso. Você nunca vai conseguir fabricar processadores no quintal da sua casa. Mas o objetivo de um sobrevivencialista é galgar os degraus que vão levá-lo mais próximo do ideal autossuficiente, certo? Então, entendendo que um sobrevivencialista ele foca em se fortalecer, ganhar habilidades e se blindar contra um mundo lá fora que ele não acredita ser muito saudável,
partindo desse princípio, nós já entendemos que há uma diferença muito grande entre a visão de um sobrevivencialista e de alguém com um viés de esquerda. Por quê? Qual é a diferença, né? Bom, vamos dar um exemplo básico? O exemplo do pilar de defesa. É o nosso primeiro pilar, o primeiro risco do nosso brasão, né? É defesa. Ou seja, o sobrevivencialista tem que ser capaz de se defender e proteger a sua vida, a sua propriedade e daqueles que ele ama. Então, como eu vou garantir a sobrevivência dos meus se eu deposito a responsabilidade da defesa da minha família e da minha vida para uma instituição que já é notadamente incompetente? E eu não digo isso porque eu tenho raiva ou não gosto de corporações policiais. Não é isso. São fatos. Por exemplo, eu, Júlio, moro a 5 quilômetros da delegacia mais próxima. Se eu ligar agora, eu vou demorar pelo menos 30 minutos para ver uma viatura e olhe lá. O que isso significa? Que se eu depender do Estado para prover a minha segurança, eu morro. Certo? Então, aí a gente já entra no impedimento. Vamos para um exemplo um pouco menos extremista, né? Eu quero fazer um galinheiro, mas eu moro no centro de uma cidade. Bom, hoje, na maioria das cidades, é proibido você ter um galinheiro no centro urbano, porque o Estado disse isso não é bom para a comunidade. Então você está proibido e não pode fazer um galinheiro em um centro urbano. O que isso significa? Que o Estado está entrando como um obstáculo na criação da sua autossuficiência. O Estado ele entra como uma pedra no sapato do sobrevivencialista que quer se desconectar do sistema. Quanto mais um sobrevivencialista quer se desconectar do sistema para ele ficar mais seguro e mais blindado contra as variações que acontecem lá fora, maior é a chance de ele ver que o Estado é um atraso para a vida dele. E eu não consigo imaginar outra maneira de pensar sobre essas questões. Então, entenda que, do ponto de vista pragmático e funcional, um sobrevivencialista ele precisa viver de maneira independente ao sistema. Ou melhor dizendo, nós devemos viver às margens desse sistema, flutuando entre ele e saindo dele. Então, se você defende mais Estado, você está lá dentro do sistema. Você quer que esse sistema cresça e ganhe força. Isso não tem correlação direta nem um pouco com a ideia de individualizá-lo. Antes de mais nada, o estilo de vida sobrevivencialista ele é focado no indivíduo, né? Sobrevivencialistas acreditam o seguinte, tá? Indivíduo forte, sociedade forte. Você não pode criar uma sociedade forte composta de pessoas fracas. Se você compõe um grupo de pessoas que não tem condicionamento físico, não tem habilidades básicas, não sabe se relacionar adequadamente, possui devaneios ideológicos absurdos, o que vai acontecer? Você vai ter um grupo de amigos totalmente disfuncional. O mesmo se aplica à sociedade. Então, eu, Júlio, a equipe SV aqui, defende que nós só teremos uma sociedade viável, uma sociedade justa, quando nós tivermos pessoas que, primeiro, antes de pensar em reger a vida alheia, precisem tomar conta de si mesmas. Que aprendam a arrumar as suas próprias camas, que aprendam a plantar pelo menos parte do seu alimento, que elas possam dominar as habilidades básicas. Não, eu não preciso que você vire um homem do campo, mas saiba, não seja vulnerável aos eventos externos e, principalmente, não dependa de um Estado para prover aquilo que você precisa. Isso é sobrevivencialismo. É rejeitar a ideia de que o Estado vai entrar na minha casa e mandar na minha vida. Então, se existe um sobrevivencialismo de esquerda, eu não consigo entender qual é a lógica por trás dele. E agora eu convido você aí, que talvez pense diferente de mim, a me dizer sobre isso. Você acha realmente que existe uma possibilidade de ter um viés de esquerda e ser um sobrevivencialista ou não? Você acredita que existem argumentos sólidos? E lembre-se, não adianta só me xingar e querer ficar focado em refutar as minhas opiniões, porque isso não leva a nada a ninguém. Eu gostaria de entender a sua forma de ver sobre isso. O sobrevivencialismo é uma área muito vasta, cheia de práticas diferentes, e é natural que existem variações e linhas diferentes. Essa é a nossa, e eu queria entender se faz sentido para você. Se você concorda comigo, ou se você discorda, coloca nos comentários. Assim a gente começa um debate que pode evoluir para um amadurecimento da filosofia sobrevivencialista no Brasil. Todo mundo tá ansioso, né? O Júlio é de direita, o Júlio é de esquerda, o Júlio é isentão, o Júlio é ANCAP, o Júlio é libertário, o Júlio é... Calma, eu sou sobrevivencialista. O sobrevivencialismo é também um movimento político. É também uma forma de pensar sobre política na sociedade. E se vocês ainda não perceberam isso, é porque a falha é minha. Porque eu não estou falando sobre isso o suficiente.
Então, se você achar que vale a pena, a gente fala mais sobre esse assunto. Mas por agora chega. Eu quero saber o que você pensa. E aí, tem sobrevivencialista de esquerda ou não tem? Joga nos comentários e vamos em frente. Muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.